9 Pope capítulo 33 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Cidade Dourada. O povo de Goldstone dá as boas-vindas ao Bispo Ashon e espera que seu poderoso poder elimine o mal de nossa cidade. O chefe da cidade, Marigold Roger, cumprimentou um enviado especial da Terra Santa na esperança de que sua cidade finalmente pudesse gerar dinheiro novamente. A multidão então se dirigiu para a entrada da caverna com muita imponência. Para a multidão, um bispo era equivalente a um visconde ou conde, então havia muito peso atrás dele. O bispo ordenou vertiginosamente que a pedra que selava a caverna fosse removida para que ele pudesse entrar com seus 2 arciprestes assistentes. Então, como não tinham ideia do que estavam enfrentando, prepararam o livro sagrado, as armas, os cristais do Solarium e as tochas de fogo que poderiam acender magicamente. Continue cantando os hinos e use os cristais do Solarium para purificar a caverna. Vou ficar de olho na criatura. Bispo Ashon ordenou. Ele era um homem corpulento, alto, de meia idade, e agora, o sorriso em seu rosto havia desaparecido. Ele parecia mais um cavaleiro do que um clérigo mago. Eles não permitiram que mais ninguém entrasse para não ser retido devido a um elo fraco. Dentro da caverna, estava quase totalmente escuro e frio. A água subterrânea também tornava tudo úmido, já que um afluente do rio Gold corria não muito longe. O som da água caindo aqui e ali, misturado com o ar passando pelas vias aéreas menores, era assustador o suficiente para os fracos de coração. Fique perto, Bisop ordenou e continuou cantando. A criatura do outro lado, você não pertence aqui. Saia ou pereça. Saia. Eles continuaram se movendo cada vez mais fundo na caverna, para a parte onde ocorreu o último ataque há muitos meses. A igreja demorou a reagir, mas após muitos pedidos do Duque Gracia, enviaram esta nova equipe. Crunch! O bispo sentiu como se tivesse pisado em algo frágil. Então, apontando a tocha para baixo para olhar, ele notou algo terrível. E este é o esqueleto do arcipreste. Porque não há crânio. Bisop reconheceu os ornamentos nas roupas sobre os ossos. Knock! Do nada, uma pedra atingiu as paredes da caverna, criando um eco. O som foi estranho porque parecia que a pedra atingiu a parede com força. Bater. Outra batida veio, seguida por outra. Lentamente, eles aumentaram até o ponto em que caíram como gotas de chuva. Grr. Então veio o som de algo, possivelmente uma picareta, sendo arrastado na superfície. Vinha da curva à frente dos 3, e a intensidade do som aumentava cada vez mais. Parecia ameaçador, então eles começaram a cantar mais rápido. Criatura das trevas, você não deve nos tocar, pois estamos protegidos pela luz graciosa. Nós o banimos, nós ordenamos que você persi. O que? O que aconteceu com o som? Bispo Ashon perguntou a seus assistentes. O som de pedras colidindo e arrastando de metal parou abruptamente. Na verdade, havia mais silêncio agora e o ar ficou frio. Eles não podiam olhar além de alguns metros, pois uma névoa misteriosa se desenvolveu ao redor deles, transformando a já escura caverna em uma terrível ameaça. Fique perto. Gorjeta! Uma gota de água caiu no ombro de Bisop. O que é isso? Ele tocou e sentiu que era muito pegajoso para a água. Os 3 olharam apressadamente ao mesmo tempo enquanto levantavam suas tochas. Apenas uma luz fraca podia atingir o teto alto, mas eles notaram algo lá em cima, algo se movendo como se rastejasse no teto. Estava escuro como a noite e pelo menos tão grande quanto um touro. Lance sua magia ao... Bisop parou no meio da fala quando de repente a cabeça da coisa virou, e um rosto formigando se apresentou. Havia um grande sorriso salivante, de orelha a orelha, no rosto moreno da criatura. Alargou-se até que os 3 pudessem ver muitas camadas de dentes em sua garganta. Oxi! Ele saltou em um piscar de olhos e pousou nas costas de um dos arciprestes. Ele gritou como uma Banshee e com uma voz grave arrancou a cabeça do homem com suas mandíbulas enormes. O sangue espirrou como uma fonte por toda parte,
encharcando o bispo e o arcipreste restante. Que abominação é essa? Use toda a sua força. Bispo Archon comandou. Ambos usaram magia de fogo e amplificaram com runas e encantamentos para atingir um fluxo concentrado de ondas de fogo. Ele logo se conectou e fez a criatura chorar de dor. Ou assim eles pensaram. Enquanto gritava de mero aborrecimento, começou a avançar em direção ao bispo, embora lentamente. Seu sorriso assustador ainda estava pingando sangue. O movimento do bispo estava prejudicando-o, mas não o suficiente para incomodá-lo. O bispo sabia o que viria a seguir. Ele conhecia seus limites e que essa inteligência sobre a criatura poderia ser crucial. Com uma expressão frustrada, ele olhou para o arcipreste. Vá. Fuja e informe a igreja. Uma criatura mais vil do que qualquer outra se apoderou tão perto da Terra Santa. Vá. Eu posso segurar um pouco, mas nós dois não podemos derrotá-lo. O arcipreste hesitou apenas por um segundo para seguir a ordem. Seus olhos se encheram de lágrimas impotentes ao ouvir os grunhidos na parte de trás, enquanto o bispo conscientemente travava uma batalha perdida com uma criatura tão vil. O arcipreste às vezes tropeçava e quase caía no caminho de volta. Ele correu o mais rápido que pôde, sem saber quanto tempo o bispo Archon poderia aguentar. O barulho dos ataques já havia começado a diminuir. Grr. O barulho logo desapareceu completamente e, novamente, o som de metal sendo arrastado veio, seguindo o arcipreste. Ele olhou para trás por uma fração de segundo e notou uma figura escura e fraca pulando das paredes para o teto e para o chão enquanto seguia, ganhando distância. O homem se apressou o máximo possível, pois a saída já estava à vista. Feche a caverna. Feche a caverna. Ele continuou gritando para dar uma dica ao povo. Só depois de seu quinto grito é que os de fora começaram a reagir. Feche-o. O arcipreste chegou ao fim em cima da hora e saltou de uma pequena brecha. Então o portão se fechou com um baque alto, como se algo colidisse com a pedra por dentro. A força era forte o suficiente para abalar as terras. Ele caiu de cara na grama e ficou lá pelos próximos minutos. Suas roupas estavam ensanguentadas, mas sua respiração pesada deixava claro que ele estava vivo. Só então, o arcebispo anterior que sobreviveu meses atrás se apresentou. O que aconteceu? Onde estão os outros? Demorto. Comido por aquela coisa. Seja lá o que for. Bishop tentou segurá-lo e permitiu que eu escapasse para trazer o mundo para fora para que homens mais inexperientes não entrassem. E é demoníaco. Devo dizer à igreja. Isso não pode existir. Precisamos do Papa. Não, precisamos de luz. O arcipreste mais velho acrescentou. Na Show of Down, a avaliação anual final aconteceria. Para isso, todos os diáconos estudaram muito. Mas Sylvester havia levantado a hipótese de algo para seus amigos, que a avaliação deles seria diferente do resto da escola por causa do peso por trás da etiqueta favorito de Deus. A escola tentará testá-los de todas as maneiras possíveis e resolvê-los. Eles serão implacáveis e não se importarão se, no final, ninguém sobreviver. Isso significaria apenas que não havia o favorito de Deus. Félix concordou com ele. Eu também acho. Eles disseram que hoje será nosso exame escrito, mas por algum motivo, o exame físico está planejado para durar 15 dias. Então os quatro foram para a sala de aula e notaram que havia vários mentores presentes. Do arcipreste Edmund C. Baldreac, o arcebispo Noir, a mãe Meredith e o bispo Norman. O arcipreste Edmund, sendo o coordenador principal, deu as instruções. Cada um de vocês, hoje vocês não podem sentar juntos. Então saiam e peguem um banco cada um. Sylvester permaneceu sentado e seus amigos se mudaram para lugares diferentes ao seu redor conforme as instruções. Ele olhou em volta para sentir a atmosfera, e tudo o que ele podia sentir era medo. Muitos ficaram nervosos com o exame, incluindo Romeo Riveria, que tinha uma colher de ouro na boca. Bom, agora faremos seu exame escrito para ver se você se lembra do que lhe ensinamos. Daremos a cada matéria 1 hora, cada uma delas contendo 5 perguntas. Todos vocês terão perguntas diferentes que daremos a você pessoalmente.
Qualquer mentor de assunto pode lhe dar perguntas para qualquer segmento do exame. Isso significa que tudo será aleatório e este será verdadeiramente o seu teste. Após este exame será o seu exame prático, que será realizado em duas fases. Na fase 1, você será testado por cada mentor em seu assunto. Na fase 2, cada um de vocês deixará a Terra Santa com 3 guardiões ou auxiliares, se tiver algum. Sua tarefa será ajudar aqueles em perigo e espalhar o nome da igreja. Portanto, você será avaliado não por nós desta vez, mas por aqueles que irão acompanhá-lo. Arcipreste, e se alguém falhar? O garoto mais fraco da classe, Willis Leroy, perguntou. Ele foi considerado um candidato apenas porque tinha a habilidade única de cuspir fogo. Mas em talento mágico, ele era o mais baixo com apenas a Adeptizar de Goldenknecht. Em comparação, Sylvester já era um adepto. O arcipreste sorriu ironicamente, pois não queria desanimar a criança. Se você for reprovado, iremos transferi-lo para a sala de aula normal porque, mesmo que não seja o favorito de Deus, você é valioso como clérigo. Agora, vamos começar o exame. Decidimos começar com as runas primeiro. Bispo Norman, por favor, forneça suas instruções para que possamos prosseguir. Sylvester olhou como o homem mais odiado para ele e fixou os olhos nele. Tudo bem, amigo, o que você tem? Que bagunça você quer criar em seus dias contados? Bispo Norman é estritamente instruído. Qualquer um que obtiver mais de 2 respostas em 5 erradas será reprovado em minha classe ano. Claro, espero que todos os favoritos de Deus saibam todas as respostas, mas não podemos ser tão rígidos com as crianças. Boa sorte. Com isso, o Bispo Norman moveu-se em linha reta em direção a Sylvester enquanto outros mentores ocupavam diferentes colunas. Ele primeiro fez 5 perguntas para os que estavam à sua frente. Quando chegou a Sylvester, o sabor da amargura era claro como o dia. Ele me odeia tanto. O Bispo Norman sorriu maliciosamente, deixando claro que desejava desapontá-lo. Escreva as perguntas em seu papel. 1. O que é a teoria da troca equilibrada? 2. Quem descobriu as runas primeiro e como? 3. Qual é o processo de criação de runas de duelo sobrepostas? Como isso é usado? 4. Descreva o processo de lançamento de Elder Runes. 5. Como as runas superam o encantamento? Ele tem permissão para fazer perguntas tão vagas. Não há um criador de runas indiscutivelmente reconhecido. E as runas antigas? Eles nem estão no currículo da escola. Sylvester estava confuso sobre o que fazer. No entanto, quando olhou para trás, notou a expressão tensa de Felix. Ele acabara de receber as perguntas e provavelmente eram igualmente ruins. Que solis salve este rapaz. Tio Pope capítulo 34. Ele tinha apenas 1 hora para responder a essas 5 perguntas. Então, usando uma estratégia simples, ele decidiu escrever as respostas para as perguntas de que tinha mais certeza. Por exemplo, a teoria da troca equilibrada nada mais era do que as leis simples sobre as quais as runas funcionavam. O lançador das runas deve entender a necessidade de manter o fluxo de Solarium proporcional ao tamanho da runa que estava fazendo. Se houvesse alguma incompatibilidade, a runa quebraria. Sylvester sabia que o Bispo Norman não lhe daria uma pergunta fácil, e devia haver algo que o homem usaria para descartar sua resposta como incorreta. Então Sylvester escreveu tudo o que sabia em detalhes, incluindo tudo o que aprendeu com suas observações. Por exemplo, ele notou que se a magia elementar de alguém for muito forte, eles precisam ter cuidado porque tem uma chance maior de quebrar sua runa devido à sobrecarga. Então ele passou para a seguinte pergunta. Foi extremamente complicado porque a descoberta das runas nunca foi documentada, e uma dúzia de grandes magos da história tentaram levar o crédito por isso. Portanto, a única resposta a essa pergunta era escrever sobre todos os bruxos que reivindicaram. Mas, em vez de escrever longos parágrafos, ele simplesmente fez uma longa tabela, dividiu-os em partes baseadas em nomes e depois escreveu sobre cada afirmação. Essa pergunta estava ali para desperdiçar seu tempo, pelo que ele imaginava.
Ele não permitiu que isso acontecesse. Agora, o que é esse elenco de runas de duelo? Nunca li sobre isso. Ele se perguntou, acreditando que provavelmente era algo das classes altas. Ele tem permissão para me fazer perguntas fora do programa. Ele escreveu tudo o que pôde inventar. Ele calculou que teria lidado com o homem quando os resultados fossem anunciados e não deveria deixá-lo criar problemas desnecessários. Dessa forma, ele respondeu a todas as perguntas, exceto uma. Então, quando faltavam apenas 5 minutos, ele trabalhou na última questão que não era apenas do sílabus, mas de toda a história. Não havia nenhum assunto chamado Elderrunes porque era um conhecimento perdido. Portanto, era evidente que Sylvester não sabia nada além do nome. Então, no final, ele apenas escreveu um pequeno hino para se dirigir ao grande mentor. O grande mentor das runas, Solis abençoou seu cérebro. Até mesmo artes perdidas você ganhou. Conceda-nos este conhecimento, antes que você morra de velhice. Que a fé seja grata aos seus atos. Você deve plantar as sementes desse conhecimento proibido. Pois mentes como a sua nascem uma vez em séculos. A maioria dos outros morre como retardados em mistérios não resolvidos. Espero que você não seja como aqueles retardados. Lord Bard canta com os melhores cumprimentos. Ele riu quando o tempo acabou e colocou a pena de volta no tinteiro. Não acredito que agora virei poeta. Bem, Diana adorava minhas canções. Faz sentido, eu acho. O arcipreste logo recolheu os papéis e o exame subsequente começou. Era para uma disciplina obrigatória do primeiro ano chamada cura. O objetivo era dar a todos os diáconos o nível mínimo de conhecimento para curar a si mesmos ou a outros em uma emergência. Um mentor para este assunto foi a mãe Meredith, uma mãe brilhante. Ela era uma mulher clara de meia idade com uma personalidade gentil. Ninguém a odiava por nada. Até as perguntas para a matéria eram fáceis. Essa foi uma atitude geral que ele testemunhou em seus anos aqui. Ninguém desrespeitou ou ousou prejudicar uma mãe brilhante. Mesmo que uma mãe brilhante entre sozinha em um covil de ladrões, ela será respeitosamente autorizada a passar por ele. Isso porque a igreja era conhecida por ser superprotetora com essas mulheres, pois essas mulheres eram a principal força por trás da propagação da fé com suas palavras gentis, serviços de cura altruístas e muito mais. Para eles, a igreja estava pronta para queimar aldeias, vilas ou mesmo cidades para dar o exemplo. Sem dúvida, foi reconfortante para Sylvester, pois Xavier era uma dessas mães brilhantes. Eventualmente, o exame de cura também terminou e o encantamento começou. Este não era um assunto complexo para Sylvester, pois o arcipreste Edmund era um homem verdadeiramente neutro em alguns aspectos. Ele também não mostrou hostilidade em relação a Romel, apesar das hostilidades entre os reinos de Romel e Edmund. Era preciso viver sob uma rocha para ser reprovado nesta aula. Mas, infelizmente, havia de fato alguns que viviam sob uma rocha. Tão confiantes que nem se deram ao trabalho de estudar. Os resultados, no final, acabariam por esclarecer as coisas. Tudo bem, última pergunta. Ele terminou de escrever a resposta para como usar o encantamento para usar o elemento vento e puxar ou empurrar objetos. Era telecinesia sem nada a ver com poderes cerebrais. O tempo acabou. Prossiga com Sir Balfreak para a arena coberta. Ele testará suas proezas físicas, pois não há exame escrito para isso. Depois de se alongar um pouco, ele se levantou e se reuniu com seus amigos. Como foi? Fácil, disse Gabriel. Eu acho que fiz bem. Marcus assentiu solenemente. Mas Félix tinha olheiras e um rosto que parecia desprovido de toda a felicidade. O que eu vou fazer? Meu pai vai me matar por falhar nisso. Aquele Normando Bass. Como eu vou saber sobre como fazer Elderrunes? Sylvester teve pena dele e deu um tapinha em seu ombro. Fizeram-me a mesma pergunta e até saí das questões do currículo. Mas, não se preocupe, os dias dele aqui estão contados. Portanto, concentre-se no próximo teste. Vamos lutar desta vez também? Marcus se perguntou. Ninguém tinha ideia disso. Mas Romel encontrou Sylvester no caminho e o desafiou.
Eu serei o vencedor desta vez. Há uma citação: o elefante continua andando enquanto os cachorros continuam latindo, respondeu Sylvester e continuou caminhando em direção à arena. Seus amigos riram muito do insulto e ficaram ao lado dele. Eu gostaria de ter o seu cérebro, Felix murmurou. Garoto, você morreria de tepti sozinho. Quando chegaram à arena com um piso de grama, encontraram-se Balfreak parado diante de outros 5 cavaleiros com capacetes. Todos eles usavam túnicas e armaduras de inquisidor e pareciam prontos para a batalha. Antes que a confusão pudesse se instalar, Balfreak explicou. Escutem, rapazes. Hoje vocês serão testados não apenas por suas habilidades de luta, mas também por suas habilidades de liderança. Todos vocês serão divididos em 6 grupos e lutarão contra um desses cavaleiros. Não imagino vocês vencendo, mas desejo vê-los fazendo o possível para derrotá-los. As probabilidades dos números estão a seu favor e vocês devem usá-las com sabedoria. Darei a vocês 5 minutos para se organizarem em grupos. Se quem sobrar no final, eu farei seus grupos. Prossiga. Para Sylvester, foi fácil formar um grupo, pois eles já eram 4. Encontrar mais 2 foi fácil, pois a maioria queria se juntar a eles. Mas no final, Sylvester selecionou Elise Leroy, o garoto mais fraco da classe, e Augustus Steel, o solitário da classe com o grande talento de grande mago, que se recusou a entrar em qualquer grupo por algum motivo. Eu serei o líder. Alguém tem objeções? Sylvester começou seu pequeno briefing. Você tem um grande talento na luta, então eu concordo, respondeu Marcus. Eu odeio aceitar isso, mas Marcus está certo. Félix também concordou. Os 2 recém-chegados nem foram questionados. Dessa forma, sua equipe estava pronta para lutar contra o inimigo. Agora tudo o que eles precisavam fazer era decidir a ordem em que cada um dos 5 grupos iria. A maneira de selecionar o pedido foi razoavelmente direta. Eles simplesmente jogaram dados e todos os líderes de equipe deveriam escolher um número. Os dados serão lançados 4 vezes, qualquer que seja o número que vier, eles vão primeiro. 3. Sylvester selecionou seu número quando Balfreak lançou os dados. O dado rolou lentamente no chão de grama e parou, mostrando 5. Então o dado foi lançado novamente, e desta vez foi 2. O número de Sylvester saiu pela 3ª vez e ele ficou satisfeito com esta posição. Contanto que ele não fosse o primeiro nem o último, era bom. Vocês 5, preciso que vocês observem as partidas. Então, vou tentar traçar uma estratégia baseada na quantidade de violência que teremos que enfrentar lá. Ele instruiu sua equipe e sentou-se ao lado. Um cavaleiro inquisidor avançou com sua espada sem fio na mão e tirou o capacete. Não havia limite nesta luta e eles poderiam usar todos os meios possíveis para a batalha. Lutar. Balfreak gritou como superintendente. O grupo de 6 diáconos parecia incompatível entre si enquanto corriam desajeitadamente em direção ao cavaleiro simultaneamente, em vez de usar ataques de longo alcance para testar a água. Enquanto eles corriam com um grito, uma vez que o cavaleiro inquisidor começou a derrubá-los, gritos realmente dolorosos surgiram. Depois disso, o grupo começou a diminuir, mas aos poucos, com o tempo, perceberam a necessidade do trabalho em equipe. No entanto, um grupo de 6 meninos que nunca tiveram experiência em luta estava fadado a perdê-la. O cavaleiro finalmente começou a usar mais força. Ele usou a projeção Solarium em sua espada, tornando-a mais longa e mais quente. Slash ponto de exclamação a cada golpe, um dragão caía. Então, finalmente, no 6º ataque, a batalha terminou com a perda total dos diáconos. Alguns deles ficaram feridos a ponto de não conseguirem nem andar. Eles meramente choraram na grama de dor, esperando que alguém os curasse logo. Próximo grupo, entre. Balfreak ordenou sem piedade. Agora um novo grupo era formado por diáconos medianos. Eles também aprenderam as lições enquanto tomavam cuidado com o novo cavaleiro inquisidor. Então, primeiro, eles usaram ataques de longo alcance para testar sua força. Então eles tentaram cercar seu inimigo.
No entanto, assim que eles pensaram que haviam vencido, a espada do cavaleiro inquisidor se transformou em um mangual de ferro. Ele girou em torno de sua cabeça e rapidamente, usando as habilidades de seu cavaleiro, criou uma espécie de tempestade que desequilibrou os diáconos. Baque. Assim que o primeiro caiu, o cavaleiro teve um caminho para contornar e derrubar os outros em 10 minutos. Felizmente, ele não foi tão duro com os jovens diáconos quanto o primeiro cavaleiro. Próximo grupo. Venham. Sir Balfreak ordenou. Sylvester respirou fundo e se levantou. Ele estava um pouco nervoso, mas também animado com essa atividade. Lembre-se, mantenha os ouvidos abertos e faça tudo o que eu disser. Lutar contra eles é cheio de incertezas, pois não sabemos nada sobre o estilo deles. Willis Leroy, você fica atrás e espera pelo meu sinal principal. Você vai ser nossa virada de jogo. Ele instruiu os meninos. Sylvester. É o cavaleiro. Precisamos lutar. Felix de repente interrompeu e apontou. Ao olhar na mesma direção, ele encontrou seu oponente caminhando com um sorriso. Os olhos de Sylvester se encheram de confusão. HMM. Então vamos lutar contra ela. Como? Eu pensei que mulheres não podiam ser cavaleiros. Onde a batalha já era considerada cheia de incertezas, este era um cenário que ninguém havia imaginado o tempo todo. Ela era forte. Ela era fraca. Tudo o que ele sentia dela era a emoção do cheiro de excitação. Twitch Pop capítulo 35. A igreja de Solis era conhecida por restringir seus exércitos apenas a homens. As mulheres simplesmente não tinham permissão para assumir uma posição marcial, mesmo que pudessem lutar. Mas por algum motivo, ao contrário de todas as ideias estabelecidas, havia uma mulher com uma espada, sorrindo para Sylvester. Ela usava uma armadura de metal que combinava com seu corpo e tinha um pedaço de pano branco sobre a cota de malha. Ela era alta, tinha cerca de 1,80 m, cabelos castanhos e olhos cinzentos. Quanto à idade dela, era difícil adivinhar, já que cavaleiros e magos envelhecem de maneira diferente de acordo com sua posição. Ela é forte. Ele se perguntou e testou o terreno. Mantenha a distância dela. Não temos ideia de quão forte ela é. Use apenas ataques de longo alcance. Ele instruiu a equipe. Sylvester então usou ataques simples de Fireball usando runas visíveis e o enviou na direção da Knight feminina. Em seguida, Marcus lançou uma rajada de ar e Felix também fez seu movimento. Bom ponto de exclamação. A Knight simplesmente agitou sua espada para extinguir a rajada de fogo de Sylvester. Ela deixou a rajada de ar de Marcus tocá-la e desaparecer. Para o ataque elemental da terra de Felix, ela apenas perfurou e destruiu o projétil. Sylvester não se assustou, pois esperava tanto. Ela é calma e controlada. Não podemos surpreendê-la com nossos movimentos, pois ela é mais alta e tem melhor capacidade de manobra. Isso nos deixa com apenas uma opção: confundi-la. Ele havia discutido o plano de antemão. Então eles rapidamente começaram a trabalhar nele. Sylvester e Felix tinham o talento dos cavaleiros, então pegaram lanças do suporte da arma e começaram a girá-las em suas mãos. Sei que não precisamos derrotar o adversário, mas mostrar nossos poderes. E para que todos da minha equipe passem, temos que mostrar nossas habilidades. Sylvester planejou silenciosamente e lentamente se esquivou. Felix e Sylvester logo se posicionaram à distância, à esquerda e à direita da cavaleira. Marcus e Gabriel ficaram parados. Augustus Steel, o diácono com talento de grande cavaleiro, foi encarregado de manter seu membro mais fraco, Willis, seguro. A Knight sorriu e os provocou para testar sua paciência. Garotos, não importa o que façam ou planejem, vocês não podem me derrotar. Apenas lutem diretamente comigo com orgulho. Sylvester respondeu conscientemente em voz alta. Não seremos enganados por suas provocações, senhora Knight. A mulher sorriu gentilmente para Sylvester e se apresentou. Você pode me chamar de Lady Aurora, Lord Sbard. Sylvester ignorou as gentilezas e se concentrou na luta. Primeiro, ele olhou para Marcus e piscou para sinalizar para se preparar.
Então ele olhou para Felix do outro lado e acenou com a cabeça. Oxi! Ponto de exclamação com um movimento rápido. Ambos lançaram suas lanças. Mas eles não visavam Aurora. Em vez disso, eles passaram voando por seu rosto por uma grande margem. Sylvester e Felix pularam e pegaram as lanças um do outro. Vendo a Aurora distraída, Sylvester assobiou alto. SHHH! Ponto de exclamação. Augustus usou seu elemento água para borrifar água no chão para formar uma grande poça. Então ele usou seu elemento fogo para transformar aquela água em densa névoa branca, efetivamente escondendo a si mesmo e aos outros atrás dela. Tudo correu como planejado, e Sylvester também pulou para se esconder atrás da névoa, deixando apenas Felix para trás para mantê-la distraída. Felix sorriu calorosamente quando Aurora se aproximou dele. Ei, por favor, não me machuque. Triste por Felix, ele foi o cordeiro de sacrifício para a luta e levou um soco na cara rapidamente. Seu olho ficou vermelho em um instante quando ele foi jogado fora. Havia uma razão pela qual Sylvester pulou correndo esse risco. Ele sabia que havia apenas uma coisa que poderia fazer o efeito da névoa amplificar: a luz. Sendo o mestre da magia de luz, ele usou seu poder e enviou um intenso feixe de luz para a névoa, iluminando-a e até formando um arco-íris gigante. Não se sabia se eles eram fortes, mas sua luta era visualmente impressionante. Pelo menos isso era o consenso geral. Pegue isso. No momento seguinte, Sylvester saltou da névoa densa usando Marcus, Gabriel e Augustus como trampolins. Seu objetivo era a própria Aurora. Com a lança coberta pelo solário na mão, ele foi acertá-la na cabeça. Clank! Mas a Aurora ergueu a espada a tempo e bloqueou a lança. Ela então simplesmente sorriu e deu um soco no estômago de Sylvester, jogando-o no ar. Ack! Sylvester sentiu suas entranhas saírem de sua boca quando a dor se infiltrou em sua mente quando ele também foi jogado fora como Felix. Mas antes que pudesse pousar no chão, ele gritou. Agora! Oxi! Ponto de exclamação. De repente, Marcus usou seu elemento ar para empurrar a névoa em direção à Aurora para cobrir seus sentidos. Ao mesmo tempo, Gabriel disparou um feixe de luz com seu talento limitado no elemento para cegá-la. Mas esse não foi o fim de seu objetivo, pois eles rapidamente se ajoelharam. Augustus assumiu uma posição na frente, pois mais uma vez eles atuaram como trampolins para Willis Leroy desta vez. O menino era fisicamente e magicamente fraco com apenas um talento único que o trouxe até aqui, que o chamou de favorito de Deus. Ele usou todas as suas forças para não decepcionar os meninos que o selecionaram e lhe deram a chance de fazer algo significativo. Ele sabia que teria sido deixado para trás normalmente por ser tão fraco, mas esta era a sua chance de provar a si mesmo. Eu posso fazer isso. Ele se tranquilizou e usou toda a força que suas pernas puderam reunir para se lançar em direção à Aurora. Ele não tinha armas nas mãos, nem havia encantamento de magia. Isso chocou muito a Aurora quando ela viu vagamente o que estava vindo através da névoa. Ah! Willis de repente abriu bem a boca e rugiu como um dragão com uma longa rajada de fogo. Quando ele caiu sobre a Aurora, o fogo finalmente atingiu e queimou um pequeno pedaço de seu vestido de cavaleiro sobre a cota de malha. Eu não serei uma decepção. Willis despejou toda a sua força neste único movimento. Sylvester tinha planejado desde o início, e esta seria sua pequena obra-prima. Gah! Ele era um dragão esta noite, não um garotinho fraco sem amigos. Bom, mas toda Magnum Opus acaba sendo superada. Lutar contra alguém muitos níveis acima era como uma formiga querendo derrubar um elefante. Era estrategicamente possível, mas fisicamente quase impossível. Aurora bateu com o cabo de sua espada na cabeça de Willis quando ele caiu diretamente em sua direção. Com isso, o terceiro integrante do grupo foi derrotado, ficando inconsciente. Mas ela não deixou cair com força no chão e pegou seu corpo primeiro. Ela então agitou sua espada com toda a velocidade que toda a névoa se dispersou. Estou realmente impressionado com seus 6. Quem planejou tudo isso? Ela perguntou com um sorriso gentil. Todos olharam para Sylvester, que estava ofegante com a pancada na barriga.
a boca também parecendo ensanguentada. Lord Sbade, parece que os rumores que ouvi estavam certos. Tenho grandes esperanças em você, Sylvester Maximilian. Que a luz sagrada nos ilumine. Ela colocou a espada de volta na bainha e se afastou, indo direto para a saída. A luta não acabou. Marcus a deteve, brandindo sua lança. Gabriel e Augustus estavam ao seu lado, assentindo. Ah, mas é. Clank. Ela tirou a espada a 1 centímetro da bainha por uma fração de segundo. Isso resultou em pequenos cortes sangrentos aparecendo no pescoço dos 3 meninos. Eles perceberam que poderiam ter morrido se ela quisesse matá-los. Essa ação simples fez com que suas pernas ficassem fracas, levando a uma queda. Tudo o que os 5 puderam fazer foi assistir enquanto ela saía com o mesmo sorriso que apareceu pela primeira vez. Claramente, ela nem usou uma parte de sua força, ou poderia ter transformado seus ossos em uma pasta agora. Espero que isso tenha sido o suficiente para tirar boas notas. Sylvester se arrastou para se levantar e caminhar até Sir Balfreak. Quem era ela? Ele perguntou. Sir Balfreak respondeu com orgulho. Oh, ela é a Aurora Foxtron, 10ª espada de luz, a Thunderfall. Sylvester engoliu em seco silenciosamente e olhou para a saída. Porque ela veio aqui para lutar. Tudo o que ele sabia era que havia 10 guardiões da luz. Ela ser a 10ª significava que ela era a mais fraca de todas. Mas ser uma delas significava que ela estava entre as principais potências da igreja. Trovoada. Sir Balfreak zombou. Diácono Maximilian, Lady Aurora é uma maga pela profissão principal. O talento de Knit é seu talento mais fraco. Se ela quisesse, ela poderia ter obliterado todos nós convocando uma chuva de raios do céu. Nós passamos? Ele perguntou imediatamente, já que comparar poder era inútil. Você saberá disso depois de 15 dias, Deacon. Agora ajude seus companheiros de equipe fora do campo. A próxima luta precisa começar. Ele fez o que foi pedido e se afastou com a mente afogada em perguntas. Todos esses cavaleiros são guardiões da luz? No entanto, com um olhar, ele pôde discernir a verdade. Eles eram muito vazios para serem tão importantes. Sem mencionar que eles não tinham a mesma atitude orgulhosa de Aurora. Eu me pergunto quando serei tão forte. Logo seu pequeno time descansou nas laterais enquanto as 3 lutas restantes continuavam. No final, como era de se esperar, nenhum grupo de diáconos venceu, mas o grupo de Sylvester foi o que durou mais tempo. Com um adversário tão forte. Eles até acertaram um golpe, então teve que contar para alguma coisa. Todos estavam cansados, e o dia logo chegou ao fim. O primeiro dia de exame foi difícil e imprevisível, mas também emocionante. Willis se levantou rapidamente, mas Felix ainda estava com o olho inchado do soco. Enquanto isso, a dor e a lesão de Sylvester desapareceram. Ele de alguma forma se curou sozinho, até mesmo chocando um pouco o curador. Mas eles reconheceram que a lesão não era profunda em primeiro lugar. Naquela noite também, Sylvester dormiu com os meninos nos dormitórios. Ele não tinha uma cama extra para ele, então teve que colocar um colchão no chão. Mas estando tão cansados, eles simplesmente caíram como cadáveres. Sem contar que fizeram 2 novos amigos. O segundo dia chegou e estava cheio de atividade novamente. Era para ser o dia do exame prático. Para isso, todos os mentores se sentariam juntos em uma sala e entrevistariam os diáconos um por um. Em seguida, davam uma tarefa para realizar e avaliar ali mesmo. Desta vez, como havia outros mentores na mesma sala, o bispo Norman não poderia dar a Sylvester uma runa impossível de executar. Então o exame correu bem com facilidade. Mas de acordo com os rumores que circulam, os próximos 13 dias seriam os dias cruciais de exame, pois a igreja os testaria no mundo real. Os cavaleiros acompanhantes registrarão suas ações e seus maus hábitos serão penalizados. Então seria como viver sob vigilância constante. Este exame era para ver sua aplicação de talento no mundo real e garantir que não houvesse nenhum pagão secreto entre os favorecidos de Deus. As regras eram simples.
Havia um conjunto de notificações de trabalho que a Shoal of Dawn havia copiado da Guilda dos Magos e Cavaleiros. Cada diácono deveria selecionar um trabalho e completá-lo, garantindo que seu comportamento mantivesse o nome da fé e da igreja na mais alta consideração. Os trabalhos podem variar de ajudar uma aldeia com animais selvagens, um exorcismo, problemas de água ou comida até combater ladrões. Seu sonho de comprar uma fazenda e uma casa para viver uma vida tranquila ainda estava em sua mente. Assim, quando Sylvester olhava para os empregos listados no quadro negro da sala de aula, seus olhos estavam fixos apenas na parte que falava sobre dinheiro, pois eles podiam ficar com todo o dinheiro que ganhassem. Lutar contra javalis por 10 graças de ouro. Não ponto de exclamação consertar uma cerca de aldeia por 5 graças de ouro. Isso é tão barato. Impedir que ladrões saqueiem e chantageiem a Vila Rocha Negra por 300 graças de ouro. Essa é boa, mas... Seus olhos caíram sobre um papel no canto do quadro. Ele pegou o pedido de trabalho e o leu com um sorriso ganancioso. Exorcismo em Goldstone por 1000 graças de ouro. Legal. Não deve ser um problema com minha magia de luz e runas sagradas. Ele aceitou a notificação de trabalho e registrou seu nome com o mentor do coordenador de classe, Arcipreste Edmundi. Depois disso, tudo o que ela precisava fazer era reunir-se e Dolorin e 2 outros cavaleiros designados e partir. Eles não colocariam um pedido impossível no quadro para um diácono, certo? Ele se perguntou, tranquilizando-se. Tio Itipop capítulo 36. Você arrumou tudo? Comida, água, roupas e seu travesseiro? Mãe, não sou mais um bebê. Posso fazer minha própria mala. Sylvester fechou irritado as alças de sua bolsa de pano. Max, você sempre será uma criança para mim. Eu sou sua mãe. Aqui, pegue esses biscoitos de mel. Eu os fiz para você com uma amiga minha mãe brilhante. Compartilhe-os com Sir Doloren também. Ela entregou a ele um pote inteiro. Com um suspiro, ele se resignou ao seu destino. Ok, obrigado, mãe. Eu vou agora. Sir Doloren deve estar esperando. Tome cuidado e não pule as refeições. Mas Xavier saltou para abraçá-lo. Tenha cuidado. O mundo lá fora não é tão bom quanto aqui. Muitos deles podem vir atrás de você só porque você é o favorito de Deus. Portanto, nunca subestime qualquer situação. Concordo com você pela primeira vez. Sim, mãe, terei cuidado. Ele olhou nos olhos dela, esperando para ver se ela tinha mais alguma coisa a dizer. Tenha uma boa viagem. Ele pegou sua bagagem e partiu para esta viagem de 13 dias. Como ele era muito jovem e baixo, ele não conseguia montar um cavalo sozinho. Suas pernas não alcançavam os estribos de jeito nenhum. Felizmente, a Shoal of Dawn era rica o suficiente para fornecer uma carruagem para todos eles. Quando chegou à entrada do complexo da Mãe Brilhante, havia uma única diligência puxada por cavalos. Não era muito grande, pois o destino deles não era muito longe e apenas 4 pessoas estavam indo. Mestre Maximiliano. Sir Doloren cumprimentou-o. Vamos. Devemos chegar a Goldstone no final do dia. Ele pulou na diligência e sentou-se. Sir Doloren sentou-se ao lado dele e mais 2 pessoas, um cavaleiro e um clérigo, tomaram as rédeas. Esses 2 seriam os avaliadores de Sylvester e não deveriam falar com ele sobre nada além de suas apresentações. Sir Melodioso e Prestiburoli eram seus nomes. Sir Doloren ultrapassou esses 2 membros inferiores da igreja por uma margem. Apesar de ser uma carruagem de um único cavalo, era muito rápido, provavelmente a vantagem de ter grandes estradas largas. Assim que passaram pelo túnel, pegaram a estrada da esquerda, chamada Estrada Sagrada, pois atravessava todos os reinos e o Grão-Ducado do lado leste do continente. Você sabe mais alguma coisa sobre este trabalho de exorcismo, Sir Doloren? Ele perguntou enquanto pegava o aviso de atribuição. Infelizmente, não havia muito escrito nele além de nome, trabalho e recompensa. Sir Doloren verificou o papel de perto. Eu não, mas desde que a Escola do Amanhecer escolheu o trabalho para diáconos, não deve ser uma dificuldade muito alta.
A Guilda dos Magos e Cavaleiros aceita todos os tipos de trabalhos, categorizados com base em sua dificuldade, então nenhum homem com poucos poderes aceita isto. Eles geralmente são A, B, C e D acima desses 4, A também S, 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 mas estes são restritos aos magos e cavaleiros mais poderosos. Exorcismos geralmente vêm em C e D, como qualquer pessoa com as runas sagradas e a magia de luz podem lidar com isso. As pessoas simplesmente não gostam do trabalho porque dá pesadelos nos próximos meses. Agora Sylvester estava se perguntando se ele cometeu um erro ao pegá-lo. Bem, já vi coisas piores em 2 vidas. Quão ruim isso pode ser? Você decidiu fazer algo sobre o Bispo Norman? Acredito que ele não vai deixar você passar no exame. Sir Doloren perguntou preocupado. Como sugerido, posso pedir ao Lorde Inquisidor para se intrometer. Não, acredito que o Lorde Inquisidor já saiba disso. Talvez até o Santo Padre saiba, já que a classe dos favorecidos de Deus é considerada importante para o futuro da fé. Isso provavelmente é um teste para mim. Ele confidenciou sua observação. Sir Doloren pode ser mais leal à igreja e ao Inquisidor, mas Sylvester colocou o medo de Solis e seus hinos na mente do homem, efetivamente tornando o último o melhor ajudante possível. Em vez disso, o que eu quero saber é como esse exame será julgado. Porque a gama de trabalhos e de cortar árvores a lutar contra bandidos. Como os dois podem ser iguais? Sir Doloren olhou para os 2 homens sentados nos assentos dos rebocadores e baixou a voz. Eles não são iguais, mestre Maximiliano. O que está cortando lenha terá que pregar para as pessoas do local e ajudá-los em tudo o que precisarem. Quanto menor a dificuldade, mais eles devem se esforçar para fazer pequenas coisas para tornar as pessoas felizes. Isso deixa muito para o humor dos examinadores. Enquanto isso, lutar contra ladrões é suficiente para obter uma pontuação total. Você não precisa pregar nada. No entanto, muitos não sobreviverão a esses 13 dias difíceis. Caixões foram preparados para vítimas. Isso chocou um pouco, e o rosto de Félix, Marcos e Gabriel apareceu em sua mente. Ele não estava preocupado com Félix, mas Marcos e Gabriel tinham talentos medíocres na melhor das hipóteses. Não é contraproducente deixar crianças talentosas morrerem. Você escolheu este trabalho, é bom. Teria sido difícil se você tivesse aceitado o trabalho de erradicação de ladrões. É um processo simples de filtragem. Se eles não conseguirem sobreviver a este teste simples não escolhendo um trabalho acima de seu nível, eles podem nunca ser um favorito de Deus. Isso também lembra a outros diáconos que as apostas são reais. Lembro-me de ter lido na biografia do Santo Padre que quando ele era o favorito de Deus, da classe de 40, apenas 15 sobreviveram ao primeiro ano. No final de 8 anos, só ele ficou. Sylvester recostou-se silenciosamente. Esta foi a primeira vez que ele soube que o Papa também foi o favorecido por Deus uma vez, mas não foi uma surpresa. A seleção do próximo Papa provavelmente começa assim que o novo Papa assume o trono. Espero que não morra. Ele orou por seus amigos. Chegar a Goldstone não foi fácil porque a cidade ficava longe da estrada sagrada e era preciso pegar uma estrada lateral de terra sem manutenção. Além disso, as pessoas raramente usavam, pois Goldstone fazia todo o seu comércio pelo rio. No entanto, as coisas foram ainda piores hoje porque choveu nos últimos 2 dias. O céu esteve nublado o tempo todo, parecendo sombrio. A luz do sol era a melhor amiga de um mago ou cavaleiro, então isso não era bem-vindo. Ah! A roda está presa de novo. Sir Melodious exclamou e saltou do assento para empurrar a diligência. Esta foi a 10ª vez que isso aconteceu, tornando a jornada deles mais sinistra. Até Sylvester saltava para ajudar regularmente, pois não queria estragar sua imagem aos olhos dos examinadores. Todos eles estavam sujos de lama e suor. Tudo o que eles queriam agora era chegar ao seu destino e tomar um banho. Quão longe é? Ele perguntou. Muito perto, mas com esta velocidade, será noite quando chegarmos. Sir Doloren respondeu.
Eles empurraram a diligência para fora da vala lamacenta e continuaram apenas para ficarem presos novamente a alguns metros de distância. Quanto mais chovia, pior ficava a estrada. Eu odeio chuva. Sylvester murmurou enquanto saltava de seu assento novamente. Levaram mais 3 horas para cobrir o último trecho de terra e chegar aos arredores da cidade. Pelo menos a cidade parecia altamente desenvolvida, com todas as suas ruas feitas de pedras finas, casas de 2 ou 3 andares. Mas era tudo estéril, condizente com uma cidade supostamente mal assombrada. Vá direto para o mosteiro. Vamos dormir lá esta noite e começar a trabalhar amanhã. Sir Doloren aconselhou. Os 2 examinadores assentiram silenciosamente, pois agora também apreciavam um pouco de descanso. Bater. Knock. Eles bateram na porta do mosteiro. No entanto, não houve resposta. O grupo ficou um pouco surpreso, pois os mosteiros nunca deveriam fechar suas portas. Abra. Nós somos da Terra Santa. Sir Melodious exclamou. No entanto, a casa direita abriu em vez da porta do mosteiro. Um velho espreitou primeiro com a cabeça e olhou. Assim que notou as armaduras e as vestes da igreja, ele saiu correndo rapidamente. Homens santos da Terra Santa voltaram. Homens santos voltaram. O homem passou de assustado a animado em questão de segundos. Abriu a porta e saltou excitado, ignorando a chuva que estragava suas finas roupas de seda. Sylvester assumiu a liderança desta vez para parecer bom. Saudações, eu sou o diácono Sylvester Maximilian, um favorito de Deus, também chamado de Lord Sbard. Porque o mosteiro está fechado. Eu sou Marigold Roger, chefe de Goldstone. Eu ouvi muito sobre você. Seus hinos são cantados e memorizados aqui por todos. Ah! Vocês todos parecem sujos. Vou dizer rapidamente ao povo para aquecer a água e cozinhar uma refeição. Onde está o pessoal do mosteiro? Sir Doloren perguntou desta vez. Eles partiram para Oliland para trazer ajuda. E como a ameaça assombrada não parou aqui, todo mundo tem medo de sair depois do pôr do sol. Eu tenho a chave do mosteiro. Vou trazê-la, por favor, espere. Marigold voltou rapidamente para sua casa e trouxe as chaves. Não demorou muito para o grupo entrar no mosteiro. Depois de desfazerem as malas, tomaram banho, fizeram uma refeição rápida e decidiram dormir. Então, a conselho do chefe da cidade, eles fecharam os portões. O mosteiro era grande, mas eles dormiam juntos no salão principal do prédio em colchões portáteis para garantir que todos pudessem reagir em caso de emergência. Com um grande bocejo, Sylvester fechou os olhos. Seu corpo doía por causa da viagem, e a falta de luz do sol afetava a todos até certo ponto. Espero que pare de chover amanhã. Ele pensou e cochilou na terra dos sonhos, sabendo que pelo menos sua cama estava quente. No entanto, as coisas em Goldstone estavam longe de ser boas. A noite foi longa e sombria. A chuva fez os corações estremecerem enquanto as pessoas se escondiam em suas casas. Mas se espalhou a notícia de que pessoas da Terra Santa vieram para ajudar. A esperança de que depois de mais de um ano vivendo no terror, a paz voltaria agora havia aumentado. Bom. Por favor, abra o portão. Lord Bard. Sir Doloren. Bom. No meio da noite, as portas do mosteiro ressoaram com batidas e a voz do chefe Marigold ressoou. Os olhos de Sylvester se abriram com o batimento cardíaco disparado. O resto se levantou com pressa também. Eu vou abrir. Sir Doloren foi verificar. Assim que ele abriu a porta, uma pequena multidão apareceu. Na frente estava o chefe Marigold, chorando e com o rosto pálido como a lua. Ele correu e se ajoelhou diante de Sylvester com um baque. A favorita de Deus, por favor, salve minha neta. A criatura vil a levou agora mesmo. Por favor. Ela é a única família que restou. Ver você pode fazer qualquer coisa. Você é a favorita de Solis. Eu imploro. Sylvester olhou em volta. Ainda era noite lá fora e chovia com trovões a cada poucos segundos. Os rostos do povo da cidade pareciam tão pálidos quanto os de Marigold.
Eles provavelmente pensam que sou algum apóstolo divino só porque tenho o favor de Deus associado ao meu nome. Onde você viu pela última vez? Ele perguntou. Marigold respondeu gaguejando. Se ela disse que precisava se aliviar, então eu a acompanhei até o banheiro no meu quintal lá fora. Mas cochilei por alguns segundos enquanto guardava a porta. Quando olhei novamente, ela não estava em lugar nenhum. Brum! De repente, um trovão atingiu algum lugar próximo e sacudiu o terreno. Sylvester não fazia ideia do que se tratava o caso aqui. Ele calculou que tinha algo a ver com um terreno assombrado, uma casa ou uma criatura semelhante a um zumbi. Mas ela nunca soube que abduções também estavam acontecendo. Então isso levantou a questão: quantas pessoas foram abduzidas até agora? Essa criatura viu e raptou 80 pessoas. Homens, mulheres e crianças. Eles nunca foram encontrados. Outro homem falou do portão. Chefe Marigold acrescentou. É aquela maldita mina assombrada. Primeiro, o arcipreste tentou exorcizá-la, mas ele e um padre morreram. Então um bispo veio de Holyland, mas ele também morreu. Os padres sobreviventes foram para Holyland pedir ajuda e enviaram você. Por favor, salve minha neta. Ela tem apenas 10 anos. Um bispo morreu? Que diabos? Sylvester estava alarmado. Chefe Marigold, quando foi a primeira vez que você enviou um pedido de ajuda? Ele questiona. Mais de um ano atrás. Sylvester respirou fundo e rapidamente olhou para Sir Doloren confuso, porque se um bispo tivesse morrido aqui tentando exorcizar o que quer que fosse a criatura, esse assunto estava muito acima de sua faixa salarial. Mestre Maximilian, esse trabalho não está na categoria COD, é provável. Brum! Um raio ainda mais alto caiu do lado de fora do mosteiro e incendiou o local por alguns segundos, assustando toda a cidade. O medo tomou conta do coração de todos enquanto a noite sinistra se tornava mais ameaçadora. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.